Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. Nós estamos seguindo aí toda a história da descendência de Abraão. Veio Isaac, depois veio Esaú e Jacó. E nós temos aí Isaac em Gerar, é um dos tópicos desse capítulo 26 de Gênesis. E o acordo entre Isaac e Abimeleque. Então nós vamos dar prosseguimento aí nesse contexto histórico da criação da nação de Israel, que passa pela caminhada de Abraão, uma caminhada de fé, saindo do meio dos seus parentes, indo para a região aonde foi prometida a ele, a terra que foi prometida, a terra de Israel. Passa também pela tentativa dele de adiantar a promessa do Senhor, tendo Ismael. Depois vem Isaac, o filho da promessa, e Isaac dá origem a Esaú e Jacó. E existe também uma promessa sobre a vida de Jacó. Então, nós estamos seguindo nessa linha aí para poder entender um pouco sobre a origem de tudo, o Gênesis, o início. Mas antes disso, vamos orar. Senhor, como é bom ter tudo registrado, ter tudo organizado para estudarmos, para lermos. Tanto conhecimento liberado pelo Senhor ao longo de milênios. E nós hoje temos a oportunidade de adquirir de forma tão simples, mas nós queremos mais do que apenas conhecimento, mais do que apenas a história, mais do que reflexões superficiais. Nós queremos que essa palavra se torne vida em nós. Então, que o Teu Espírito Santo faça essa obra em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei, o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. E por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Todos os povos da terra serão abençoados por meio dessa nação que estava sendo construída. Por quê? Porque foi por meio de Israel que nasceu Jesus. Foi nessa nação, foi de onde veio a salvação para todos. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Vocês já ouviram essa desculpa? Ai, como que se repete a mesma postura. Vocês acreditam nisso? Isaac falou que Rebeca era seu irmão, tal qual Abraão fazia com Sara. Abraão, lembrem-se, era pai de Isaac. Então, provavelmente, ele sabia dessas histórias. E ele teve essa postura aqui. Oh, Jesus, por que a gente continua fazendo essas coisas? Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. O mesmo medo foi passado para frente. Nós temos que ter muita atenção quanto a todos os nossos medos e preocupações, porque nós nutrimos aqueles que estão ao nosso redor com as mesmas coisas. Esse alimento foi ministrado, de alguma forma, para Isaac, e ele repassou a mesma dinâmica, a mesma postura. Isaac estava em Gerar, já havia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher, porque me disseste que ela era tua irmã. Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 porque o Senhor o abençoou. A 100 por um é uma semente e gerava 100 frutos. Então, a lavoura de Isaac foi uma lavoura extremamente abençoada, porque não é normal que isso aconteça. É realmente a ministração da bênção do Senhor. Por isso que a gente ministra que todas as nossas sementes vão ser colhidas a 30, 60, 100 por... Entendeu? É daí que vem a oração. Aqui não está citando 30 e 60. Não sei se em algum outro texto está. Mas aqui está falando 100 por 1. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes
taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso, Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerá e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Poços eram patrimônios muito grandes numa terra desértica. Os poços eram escavações sem maquinário nenhum, então era difícil, envolvia muito tempo, muita dedicação, muito trabalho, e aí eles poderiam ter água para irrigação para os animais e para subsistência. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu o poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna. Olha só, ele cavou um poço, achou água, o povo reclamou, ele deu o poço. Aí ele foi para outro lugar, cavou outro poço, aí reclamou de novo, o povo brigão. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, terceiro, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Assim, foi o quarto poço, o terceiro ficou com ele e esse quarto, creio eu, que também vai ficar. Mas encerramos esse tópico e agora vamos para o próximo tópico. Por aquele tempo, veio a ele Abimeleque, de Gerá, com Auzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles lhes responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado, e disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beere, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Nossa, que triste, né? Encerramos o capítulo não com uma notícia boa, infelizmente. Aquela relação, aqueles dois casamentos que Esaú teve, não geraram boas noras, infelizmente. Elas trouxeram muita tristeza para casa, para Rebeca, para Isaque. Então, é a primeira vez que fala sobre os casamentos de um dos filhos, ao menos, porque Jacó ainda vai acontecer todo o processo antes que ele se case. E a situação dele vai ser bem difícil. Mas o que vemos aqui é ele reconhecendo a autoridade que havia sobre a vida de Isaque. E a prosperidade que estava sobre a vida dele era notavelmente, chamava a atenção. Era algo extremamente abençoado. E foi por isso que eles reconheceram que havia algo da parte do Senhor sobre a vida dele. Tinham alguém, uma bênção acima das condições humanas sobre a vida de Isaque. Todas as vezes que você chamar a atenção das pessoas pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, é para que um propósito se cumpra, para que outros reconheçam a existência do Senhor. Deus, quando falava com Isaque, ele ainda se referia que era Deus de Abraão, mas depois ele vai ser reconhecido como Deus de Isaque e depois como Deus de Jacó. Então, assim, se você for a referência para o Senhor, você alcançou o ponto que todos nós temos que viver. Você erra, eu também erro. Você pensa coisa errada? Pensa. Todo mundo, em algum momento do dia, passa um trem errado pela cabeça, ainda mais quando o inferno atordoa a gente. Mas a nossa postura tem que ser uma postura de integridade
E quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver ao Senhor, porque dessa forma o Senhor está sendo honrado e glorificado na nossa vida, apesar das nossas limitações, erros, fragilidades, apesar dos medos, apesar de tudo. Nós temos que nos portar como os filhos do Senhor, porque aí as pessoas vão falar, o Deus do irmão, o Deus da irmã fulano, do irmão fulano. É assim que nós precisamos ser reconhecidos. Quando as pessoas quiserem uma palavra de conforto, que procurem a você. Quando elas quiserem uma oração, que elas procurem a você. Quando elas quiserem sentir a presença do Senhor, que elas queiram estar perto de você, porque você carrega essa presença, que você possa ensinar a essas pessoas. Porque você não é o caminho, a verdade e a vida, mas que nós possamos apontar pro caminho, para a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus, que habita em nós e que quer transbordar do amor dele através de cada um de nós. E o que eu desejo para você e para sua casa é que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te vejo amanhã, meio-dia, aqui no canal.